Vamos ao texto. Taking a deep drag on his cigarette while resting on the steering wheel of his truck, he looks like a parody of a middle-aged lorry driver. O primeiro parágrafo apresenta o quê? Taking a deep drag. Deep, profundo. Os mais antigos devem lembrar de uma música chamada How Deep Is Your Love? Ok? Deep dá uma ideia de profundo, profundidade. Take a deep drag. To take a drag seria o quê? Esse drag pode ser arrastar, drag pode ser agarrar. Neste caso aqui, ó, dando uma profunda alguma coisa. Ele está fazendo o quê com o seu cigarro? Você que fuma, você faz o quê? Um quê profundo? Você dá uma profunda tragada, digamos assim. Você vai tragar o cigarro, ok? Dando uma tragada em seu cigarro, uma tragada profunda, digamos assim, palavra feia, tragada, enquanto resting on the steering wheel of his truck. Se eu não soubesse o que era steering wheel, eu pularia essa palavra. Detalhe, algo interessante para você, não necessariamente você conhecerá, você identificará todas as palavras de um texto em língua inglesa, ok? Não necessariamente isso aí vai ocorrer no dia da prova, certo? Então, dando uma tragada profunda, uma forte tragada em seu cigarro, enquanto resting, rest é o verbo descansar, cuidado para não confundir com resto, neste caso aqui não, enquanto descansa em seu caminhão. Mas em que parte do caminhão? Steering wheel seria volante. No volante do seu caminhão, esse he retoma quem? O garoto, tá? Ele looks like, lembra que apareceu o look agora há pouco? E eu disse que look sozinho não é olhar, look like também não vai ser olhar, look like é o quê? Parecer, assemelhar. Ele parece uma paródia, uma imitação de um middle-aged lorry driver. Ele parece uma imitação de um motorista de quê? Detalhe, ele está em seu truck. Truck seria a mesma coisa que lorry. Lorry seria, o que é que significam os dois? Caminhão. Veja aqui na foto, eu voltei um pouquinho a tela para você ver que ele está num caminhãozinho de brinquedo, tá? Então vamos lá. Descansando em sua, ou melhor, na direção do seu caminhão, ele parece uma paródia de um motorista de caminhão de meia idade. Então, a introdução, o primeiro parágrafo, mostra que ele parece uma paródia, ele parece uma imitação de um motorista de caminhão, ok? But é muito importante, a conjunção but, mas a imagem cobre a much more disturbing truth. Truth, lembra true, true é o quê? Verdade, truth seria o quê? True, verdadeiro, truth, verdade. Mas a imagem cobre uma verdade muito mais disturbing. Vamos trabalhar o seguinte, eu costumo dizer ao meu aluno, eu costumo pedir ao meu aluno para que ele faça isso. A palavra, ela apresenta um aspecto positivo ou negativo? Provavelmente ela apresenta um aspecto positivo ou negativo. Esse disturbing lembra o quê? Distúrbio. Essa verdade é apresentada no texto. O texto fala sobre uma criança de 2 anos de idade que fuma 2 caixas de cigarro, que fuma 40 cigarros por dia. Isso aqui é uma verdade o quê? Um aspecto positivo ou negativo? Uma verdade o quê? Preocupante. Disturbing vem de quê? De preocupar, de causar um distúrbio, tá? Então, qual é a verdade preocupante, perturbadora? Aos 2 anos apenas, com apenas a idade de 2, ou seja, com apenas 2 anos, R.D. Rizzo's health, a saúde de Rizzo, ou seja, de R.D. Rizzo, está ou tem sido arruinada by his for-a-day habit, por um hábito de quê? Eu destaquei isso aqui porque é interessante essa parte. A saúde dele, a sua saúde tem sido arruinada por um hábito. Que hábito? Um hábito de 40 por dia. Já falamos que o hábito dele é fumar. Então, o hábito de fumar 40 cigarros por dia. Mesmo não aparecendo aqui cigarros por dia, aparece 40 por dia. 40 por dia seria o quê? Seria o cigarro. Então, a sua saúde tem sido arruinada, prejudicada, pelo seu hábito de fumar 40 cigarros por dia, que now, agora, ele struggles, apareceu o S, no caso do modal não apareceria. Aqui, terceira pessoa, ele luta para sair, para mover-se, no caso aqui, sozinho, para mover-se, para sair deste hábito.
Para quem está muito preocupado com relação ao assunto, o assunto é sério, é verídico, mas ele já conseguiu se livrar. É um outro texto, inclusive, que nós vamos trabalhar agora na revisão do CAL. Ok? Então, um hábito de fumar 40 cigarros por dia, que ele hoje, agora, luta para sair. Terceiro parágrafo. Mas, despite local officials offer. Perceba que aqui, local, officials, oficiais, offer, oferta, oferecer. Apesar dos oferecimentos, das ofertas dos oficiais, das autoridades locais, de comprar um novo carro para a família de Rizal, se o garoto quits, quit, vamos deduzir o que é isso. O que é que as autoridades locais, o texto vem da Indonésia, o que é que as autoridades da Indonésia oferecem à família? Um novo carro se o garoto quits. Se o garoto o quê? Conseguir parar de fumar. Quit é um sinônimo para stop. Seus parents, cuidado na palavra parents. Parents não significa parentes. Parents seria pais, ok? Seus pais sentem-se o quê? Incapazes de fazê-lo parar. Por quê? Porque ele throws massive tantrums. Ele lança fúrias, raivas. Ele tem uma raiva muito grande. Se eles quem? Os pais não cederem. Indulge dá uma ideia de ceder. Se não cederem ao que o garoto quer. Ou seja, se não derem cigarro ao garoto, ele lança o quê? Throws massive tantrums. Tantrums seria raiva, fúria. Ele fica furioso, algo desse tipo. Ok? His mother, Diana, 26, a sua mãe Diana, 26 anos, wept. Ela disse, ela citou, não sei o que é wept, mas ela citou alguma coisa, 2 pontos, abre aspas, discurso direto. Wept vem de weep, W-E-E-P. Weep seria lamentar, pode ser chorar também. Aqui sua mãe Diana, 26 anos, lamentou. He's totally addicted. Totalmente. Lembre-se mais uma vez do advérbio que eu comentei com vocês. Ele está totalmente o quê? Addicted. Um abraço mais uma vez aos que usam Orkut. Lembrem-se que o ADD que aparece aqui, o addicted não tem nada a ver com aquele TIED do Orkut. Esse addicted é de addiction, que seria vício. Ele está totalmente viciado. Cuidado para não confundir a palavra addicted com addiction, sem o C. Addition, sem o C, adição. Addicted, addiction, com o C e o T, aí sim seria vício, viciado. Então o garoto está totalmente viciado. Cuidado, viu, os viciados em Orkut, para não cair nessa pegadinha. Se ele não conseguiu os cigarros, se ele não obtiver os cigarros, tá? Ele fica angry, chateado, screams, grita, and batters his head against the wall. Olha que incrível. E bate a sua cabeça contra a parede. Você já deve ter assistido, e muita gente em casa pode, inclusive, estar achando fácil o texto pelo seguinte: eu já vi, eu já assisti, eu já li algo a respeito deste texto. Então, quando você lê isso aqui, pode ser que você esteja lembrando de algo que você tenha lido na internet, tá certo? Ou tenha visto em algum noticiário da televisão, ok? Volta para cá. Então, se ele não consegue os cigarros, ele fica chateado, grita, scream é o verbo gritar, e bate sua cabeça contra a parede. Ele me diz que se sente tonto, dizzy and sick, doente. Isso quem fala é a mãe dele, ok? Eu preparei para vocês 2 questões com relação a esse pequeno texto. A primeira delas seria essa aqui. De acordo com o fragmento e levando em consideração a data de publicação do mesmo, podemos afirmar que R.D. Rizal fumava 40 cigarros por dia. Havia começado a fumar há 40 dias. Encontrava-se internado há 40 dias. Estava tentando parar de fumar há 40 dias. Preste atenção que lá no texto nós vimos o quê? Nós vimos 40 a day. Apareceu 40 e apareceu a day. 40 por dia. Estava sendo dito naquela parte que o garoto fumava 40 a day. Não era há 40 dias. Se fosse há 40 dias, seria for 40 days. For, F-O-R, por 40 dias. Detalhe interessante, o aluno, às vezes, quando ele não tem um certo conhecimento,
ele, por eliminação, ele costuma errar, ele faz assim. Por exemplo, ele pensa, na letra B tem A 40 dias, na C tem A 40 dias, na D tem A 40 dias, é uma das três. Cuidado, nenhuma das três. De acordo com o fragmento e levando em consideração a data de publicação do mesmo, R.D. Riesel, resposta letra A, fumava 40 cigarros por dia, ok? Lembrando que o garoto já conseguiu abandonar o cigarro, ok? Dentre as tentativas de fazer o garoto parar de fumar, eu pulei uma coisinha aqui para vocês, desculpa, deixa eu apertar aqui. Dentre as tentativas de fazer o garoto parar de fumar, eu pulei aqui, certo? Ok. Dentre as tentativas de fazer o garoto parar de fumar, inclui-se o quê? Castigo dos pais, uso de medicamentos, internação em hospital local ou um novo carro para a família de R.D. Essa questão é interessante. Esta questão é interessante pelo seguinte: das alternativas, sem ler o texto, sem entender absolutamente nada do texto, eu acho que castigos dos pais cabe muito bem, uso de medicamentos também, internação em hospital também. Agora, um novo carro para a família de R.D. fica um pouco sem lógica, mas é exatamente o que aparece no material. Lembram? Se ele parar, if he quits, houve uma offer, O-F-F-E-R, uma oferta de quê? De a new car, um novo carro para a família dele. Então, ó, a resposta seria a letra D de dado, ok? Então, prestem atenção, que eram apenas são duas questões apenas que eu queria que vocês tivessem uma noção com relação a como seria essa prova de inglês, tá? O enunciado em português, as alternativas em português, tá? E que você não fique pensando que o inglês é a última disciplina, ou que não pesa, ou isso ou aquilo lá, tá? Inglês é importante sim, você tem que fechar a prova de inglês, você tem que fazer o máximo de questões que você puder. Fábio brinca muito, dizendo, Fábio, eu fiz 10, 12 questões, 11 questões, não sei o quê. Não, a prova é fácil, você tem que fechar essa prova, Fábio costuma dizer isso aí, tá certo? Com relação ao inglês, muita atenção também no texto. É bem provável que você conheça o assunto do texto tratado. Então, quanto mais você lê, quanto mais cultura geral você tiver, quanto mais conhecimento de mundo você tiver, melhor você irá fazer aquela sua prova de inglês, ok?